Hoje, no quadro Quintas Negras, a nossa colaboradora, Alcione, fala sobre o livro Filosofias Africanas. Acompanhe. Hoje, no quadro Quintas Negras, a nossa indicação é o livro Filosofias Africanas. Esse livro que foi escrito pelo historiador Antônio Simas e também pelo advogado Ney Lopes. O livro é muito interessante porque ele traz uma abordagem introdutória, nos levando a conhecer um pouco do pensamento do continente africano e traz uma perspectiva que é bastante importante, porque mostra tanto a diversidade do continente, pensando como algumas temáticas foram pensadas, estruturadas e construídas por povos diferentes do continente africano, mas também o que há de comum entre aqueles povos. Então, ele pensa tanto na diversidade quanto na unidade do pensamento africano. A gente vai sendo convidado a perceber um pouco do que o continente africano produziu de pensamento de diferentes temáticas, como o universo, a humanidade, a força vital, a oralidade, a religião, entre outros temas. Então, é um livro muito importante porque ele tem um objetivo central que é fundamental ainda hoje na luta antirracista, que é a de desconstruir a concepção de que o continente africano ele não produziu cultura importante, que ele não produziu conhecimento e que naquele continente, o que se produziu de pensamento teria uma característica inferior. Então, ele coloca-se como objetivo central a luta contra o que nós chamamos de racismo científico. O racismo científico ele foi estruturado no Ocidente muito a partir do século XVIII e XIX. O livro vai trazendo um pouco desse debate também do que é o racismo científico e apresentando os principais autores que estruturaram esse pensamento, todos eles europeus, e vai mostrando como, a partir do Ocidente e da Europa, foi se constituindo a ideia de que o pensamento produzido na África ele não poderia ser considerado um conhecimento legítimo, não poderia ser considerado filosofia e também não poderia ser considerado, muitas vezes, sequer um pensamento legítimo, porque ele estaria numa escala inferior, ele estaria ainda numa perspectiva que não teria alcançado uma forma de pensamento considerada até então superior, que seria a forma de pensamento e de conhecimento estruturado no continente europeu. Então, ele nos convida a enfrentar essas concepções. Então, fica para a gente o convite para a gente mergulhar um pouco nesse livro, entender um pouco da diversidade, da importância do pensamento africano e revisitar a nossa própria história, reconhecendo o que de nós é muito construído a partir desse pensamento, enquanto legado do continente africano, e também o muito que a gente ainda tem a aprender com a filosofia desse continente.